Dando continuidade à série Desafios Brasileiros do portal Veja.com, vamos discutir a estrutura tributária do país. Estão comigo aqui no estúdio Maria Helena Zocum, que é economista e coordenadora de pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, e a advogada tributarista Letícia do Amaral, que é vice-presidente do Instituto de Planejamento Tributário, o IBPT. Eu estou aqui com o livro O Dedo na Ferida, Menos Impostos e Mais Consumo, do pesquisador Alberto Carlos de Almeida. E uma das conclusões que ele chegou é que o brasileiro, a maioria, 70%, sabe que paga imposto, mas não tem a mínima ideia de quanto, né? 27% nem sabe que paga imposto. Por que o brasileiro não consegue perceber com exatidão o imposto que ele paga? Bom, primeiro porque no país falta transparência. Embora a maioria das pessoas tenha essa percepção de que paga alguma forma de tributo, a gente ainda tem um percentual relevante, né? Você falou 29%, né? 27%. 27% não faz ideia que paga. Que as pessoas que não pagam imposto de renda, não têm uma retenção na fonte sobre o seu salário, elas não percebem que elas estão pagando tributos quando elas compram um imóvel, quando elas compram uma televisão, quando elas vão no médico, quando elas utilizam transporte público, elas não percebem. Por quê? Porque elas não estão desembolsando para pagar o tributo, porque está embutido, está tudo embutido. Então, isso é um reflexo dessa falta de transparência no país, né? O sistema tributário nacional é muito complexo, nós temos muitas normas, uma burocracia tremenda. Então, nós, dentro do IBPT, a gente tem como política levar um pouco dessa conscientização para a população. Então, por meio de feirão do imposto, que a gente consegue ali pegar um produto de consumo geral e destrinchar quanto daquele produto está sendo pago para o governo, né, do preço final, qual o percentual que você está arrecadando para o governo. Então, além disso, a gente tem pesquisas que são feitas anualmente, periodicamente, quantos dias trabalhados só para pagar tributo para o governo, então quantos, dentro dos 365 dias do ano, quanto que o brasileiro precisa trabalhar para pagar essa carga para o governo. O impostômetro também é uma outra importante ferramenta de conscientização da população, que ali ele vai computando em tempo real quanto que o governo está arrecadando. A gente tem a calculadora do cidadão, então o cidadão ele consegue colocar lá no computador, ou a gente tem esse trabalho junto com a associação comercial. Então, o cidadão ele consegue calcular quanto que ele está pagando. Então, são ferramentas que tentam levar essa conscientização para que esse percentual de 27% ele vá reduzindo periodicamente. Isso é muito importante, por quê? Porque faz com que o cidadão ele vá lá no governo, ele consiga reclamar perante o governo, para que ele tenha tudo isso que ele está pagando, porque ele está desembolsando, tenha tudo isso de retorno do governo em prestação de serviço público. Além da questão, toda a carga tributária complexa, pesada, que foi exposta pela doutora Letícia, a gente tem uma questão no Brasil que é o fato da nossa estrutura ser bastante injusta, né? Principalmente com os mais pobres. Eu queria que a senhora explicasse isso para a gente. Quanto mais a pessoa consome da sua renda, mais ela está sujeita, vulnerável à tributação. Não é? Porque o grosso da arrecadação tributária vem daqueles tributos que nós chamamos de impostos indiretos, que estão embutidos no preço dos produtos. Então, quanto mais pobre a pessoa, maior é a participação do consumo na sua renda. Então, quanto mais ela consome da sua renda, mais ela é tributada. E as pessoas de classe mais baixa, inclusive os dados mostram, o PNAD mostra, todas as estatísticas mostram, que quem recebe, em média, menos do que 10 salários mínimos é extremamente endividado. O que significa isso? Que ela consome muito mais do que a sua renda. Portanto, ela está muito mais vulnerável à tributação. Por isso que o nosso sistema é tão regressivo. E é uma regressividade tão violenta, por exemplo, famílias que recebem menos de 2 salários mínimos chegam a entregar para o governo
através do seu consumo, mais de 50% da sua renda na forma de tributos, enquanto que as famílias mais abastadas, que ganham mais de 30 salários mínimos, elas entregam por governo na forma de tributos coisa de 27% da sua renda. Isso incluindo impostos diretos e indiretos. Então, os impostos diretos, eles são progressivos, quer dizer, eles aumentam com o nível de renda, como o imposto de renda, por exemplo. Mas, como a carga tributária está muito concentrada nos produtos e os pobres consomem muito mais do que os ricos, ela é extremamente regressiva, quer dizer, a progressividade dos impostos diretos não compensa toda a regressividade dos impostos indiretos. Então, é uma carga tributária extremamente injusta, que penaliza especialmente o mais pobre, que concentra a renda brasileira. Então, o esforço para financiar o governo é muito maior do pobre do que do rico. Enfim, é um sistema extremamente injusto. Acho que é um dos piores sistemas tributários que a gente pode encontrar no mundo. Obrigado, professora. Inclusive, nós vamos continuar com este e outros assuntos na série Desafios Brasileiros aqui no portal Veja.com.